Pulando a cerca mais uma vez, dia 6 de setembro de 2013. O programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriansky, médico, o único apresentador de televisão do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral ou derrame, e continua no ar. Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira, que pula a cerca por cima, por baixo, pelo meio. Sabe por quê? Por pular a cerca, a gente consegue ver o outro lado. E o outro lado é muito melhor. O outro lado tem justiça, não tem corrupção, nem sacanagem. Então, o Pulando a Cerca é uma homenagem ao outro lado. Com justiça, democracia, saúde, educação, cultura e nenhuma corrupção, nenhuma sacanagem. Bom, o programa de hoje, mais uma vez, vai trazer um convidado especial, como todos forem especiais. Vamos chamar o cultíssimo, o musicalíssimo, o gostosíssimo, o teusudíssimo músico Sérgio de Oliveira. Vem pular a cerca, Sérgio! Pulou. Bom dia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Que programa repete hoje, agora ao vivo e pela internet, hoje 21h15 e domingo 21h. Sérgio, qual é a tua idade? Estou com 42 anos. 42 anos. Fez xixi? Várias vezes. Mas o pessoal costuma fazer xixi antes do programa. Ah, não. Fez xixi? Tá tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. 42 anos. Você nasceu aonde, Sérgio? Nasci no Rio de Janeiro. Em que lugar? A maternidade era em Copacabana, mas dela eu fui direto para Tijuca. E só saí da Tijuca por um semestre que eu morei nos Estados Unidos, quando eu fui ser artista em residência na Duke University. Mas, então você morou quanto tempo na Tijuca? Praticamente a vida toda, só tirando um semestre da minha vida, que foi o primeiro semestre de 2009, que eu estava nos Estados Unidos, o resto da vida inteira foi na Tijuca. E como é que foi a tua infância na Tijuca, hein? Ah, uma infância muito gostosa, uma infância de filho único, então aquela coisa de você brincar sozinho, mas também de brincar na rua, de jogar bola na rua, de andar de bicicleta na rua. Naquele tempo a gente ainda fazia muito, né? Eu brinco que eu sou quase um suburbano. Eu falei outro dia que era um suburbano, o Ginga me deu uma bronca e disse: Tijuca não é subúrbio, Tijuca é bairro de baldeação. A gente mora no subúrbio, vai morar um pouquinho na Tijuca e depois vai para a zona sul do Rio. Eu disse: tá bom, mas eu me sinto suburbano. E o subúrbio traz a zona norte, a vida mais simples, traz essa possibilidade da gente brincar na rua, da gente tratar todo mundo como igual, ser tratado como igual, aprender a ir a respeitar todo mundo. Eu sempre falo que os porteiros dos prédios eram como se fossem nossos tios, eram autoridades máximas. Hoje eu vejo a molecada não respeitando porque eles têm menos dinheiro ou mais dinheiro. Não é isso, o mais velho sempre foi a autoridade máxima. E, no caso, os porteiros dos prédios, os jornaleiros eram autoridades. E eu sempre gostei de brincar com meus amigos e brincar sozinho, que é a grande brincadeira do compositor. E olha só, você tinha uma família grande do Rio? Família pequena, na verdade. Como eu disse, eu sou um filho único. Minha mãe tem mais um irmão, meu pai tem 4 irmãos. A família não é tão grande. Você tem primas? Tenho alguns primos, sim. E primas? Primas também.
E você brincava de médico com as suas primas? Olha só, o problema é que o marido das minhas primas os maridos são tão bravos e grandes que eu prefiro pular essa parte. Não, prima é para a gente brincar de médico. Eu brinco até hoje. E o marido é bravo? É melhor a gente não se meter nesses assuntos. Eles são grandes, esses E maridos. tem coisa aí, tem composição aí. E a tua infância? Qual foi o lado mais legal da tua infância? Eu acho que o lado mais legal mesmo foi esse de brincar brincar na rua, brincar com os amigos. Eu tinha eu já sou de uma geração de televisão, de apartamento, mas eu estava sempre na rua, estava sempre querendo brincar na rua, conhecer as pessoas. Eu gosto muito de conhecer pessoas. Eu acho que o ser humano é a coisa mais bacana que tem no mundo. E qual foi o momento mais legal da infância? Eu acho que, olha, eu possivelmente vou lembrar de um gol que eu fiz. Um gol? Ou alguma coisa assim. Eu não lembro de nenhum momento muito marcante. Eu lembro de uma felicidade grande que existia. Eu lembro do meu padrinho, que era músico também, que foi uma influência minha. Ele morreu quando eu ainda era criança. Eu lembro dos meus avós, casa de avós, aí sim no subúrbio, final de semana. Tudo, não teria uma coisa, mas todo esse ambiente, eu acho que isso que E foi mais legal. você jogava em que posição no futebol? Como todo mundo, eu gostava de jogar na frente, né? Mas ruim é back, né? Então eu ia lá para trás. Você é ruim de bola? O pessoal fala, mentira, eu jogo bem, mas o pessoal me mandava jogar atrás. Enfim, sem intriga da oposição. E adolescente na Tijuca? Adolescente na Tijuca foi uma fase muito interessante. Para mim foi a fase que eu me descobri como músico, que eu não estudei música na infância, eu comecei a estudar música já mais tarde. E estudei no Colégio de Aplicação, que é um colégio tradicional, que na Tijuca também. E foi uma adolescência bastante calma. Eu fui um adolescente pacífico. Eu não era daqueles de aprontar muito, não. E olha só, e foi a música que descobriu você ou você que descobriu a música? Olha, eu acho que foi a música que me descobriu. Eu me via, desde criança eu escrevo poesia. Eu sempre me chamavam de poeta, desde que eu sou muito novo, desde que eu aprendi a escrever. Diz uma poesia. Ih, eu não sei de Um cor assim, ó. Eu não vou saber um poema inteiro assim. Não, um pedaço. Um pedaço. Estou tentando lembrar, eu estou lançando um CD terça-feira e tem um poema que é meu. Estou tentando ver se eu lembro esse. Talvez, é um poema que eu fiz como piada, porque eu sou daltônico. Então, as pessoas sempre brincam, que cor é essa, que cor é aquela? E o poema dizia, talvez não seja azul o sol que eu pintei de azul. Talvez o azul que eu pensei azul não seja da cor do céu. Poema meu, e aí segue. É um poema que eu fiz para uma mulher, um amor. Um amor. O amor do céu azul. Olha só, e como é que foi a música chegou a você? Então, na infância, tinha esse ambiente musical do meu padrinho, que era o Sérgio Bittencourt, compositor do Modinha, do Naquela Mesa, e dos amigos do meu pai. Meu pai sempre frequentou esse ambiente, né? Frequentava a casa do Jacó do Bandolim, frequentava a casa do Claudio Honor Cruz, dos Chorões. E teve uma vez, isso é uma coisa... Eu não tenho religião definida, eu não sou espírita, não. Mas teve uma vez, com 12 anos de idade, minha mãe me perguntou, o que você quer de Natal? E eu disse, olha, eu não lembro de ter tido essa vontade ano passado, mas eu sempre quis ter um piano. Eu estou com a sensação de que eu sempre quis ter um piano. E meus pais fizeram um esforço, compraram o piano e a partir daí eu comecei a estudar. Comecei primeiro a brincar no piano, tirar música de ouvido, aquela coisa. Depois comecei a estudar com Claudio Honor Cruz, comecei a estudar com o Chorão, para depois entrar para estudar música clássica, né? E qual foi o momento mais dramático dessa fase toda? Olha, são vários, né? Eu acho que um momento dramático, por exemplo, nesse começo, foi o momento do vestibular.
foi quando eu falei para os meus pais que eu queria ser músico. Meu pai até que era tranquilo, mas a minha mãe, que é advogada, disse, eu quero um diploma, você tem que ter uma profissão mais, O diploma mais séria. de gente. E aí foi um momento dramático, porque ali eu não estudava música há muito tempo ainda, não me sentia capaz para entrar para a faculdade de música. E ali eu tomei uma decisão muito inteligente. Eu entrei para a faculdade de filosofia. Fiquei 3 meses na faculdade de filosofia, e aí quando eu via que meus colegas saíam da aula, iam para a biblioteca estudar filosofia. Eu saía da aula e ia para casa estudar piano. Eu disse, olha, eu acho que tem alguém fazendo alguma coisa errada, eu acho que sou eu. Eu falei, mãe, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou morrer de fome como filósofo, deixa eu morrer de fome como músico, que fica melhor. E aí ela disse, tudo bem, mas eu quero um diploma, nem que seja de música. E você falou que teve vários momentos outro. Eu acho que tem sempre aquele momento que você acha que não dá para aquilo, né? Que você quer muito ser músico, mas você não se sente capaz, você acha que a música é grande demais. A profissão que eu acabei escolhendo, que é de compositor, me obriga a cada dia a dizer que eu sou colega de Bach, de Beethoven, de Villa-Lobos, de Mozart. É um bocado de pretensão, né? E isso na cabeça de um adolescente, que não era um adolescente, como eu disse, não era muito arrojado, não era muito atirado, era mais tímido. Era muito complicado. Eu realmente pensei várias vezes em desistir, pensei várias vezes que a música talvez fosse algo inatingível para mim. Depois eu descobri que com o trabalho a gente conquista qualquer coisa. E como é que começou esse trabalho com a música? Então, eu comecei a estudar, como eu disse, com o Cláudio Honor Cruz, depois eu entrei para a Escola de Música Villa-Lobos. E lá, já nas aulas de teoria, eu estava mais interessado em harmonia. Estava sempre tentando entender. Nas aulas de piano, eu não me tornei um pianista porque eu ficava mais preocupado em descobrir por que o compositor tinha escolhido uma nota e não a outra do que em tocar a música. Claro que eu tocava, fazia os exercícios, mas eu passava muito tempo pensando por que é essa nota? Por que é essa frase musical? Então, esse início foi um início muito de descoberta. E você descobriu o quê? Eu descobri que eu era um compositor. Eu descobri que eu queria fazer parte da criação da música. Embora eu adore um palco, que tem muito compositor que tem medo de palco, eu gosto de estar por trás da partitura. Eu gosto muito de estar no palco, porque uma coisa que eu não falei sobre o início da adolescência é que eu fui ator também. Eu comecei, a primeira vez que eu pisei num palco foi como ator. Eu fui ator profissional dos 9 aos 13 anos. E fiz 2 peças, uma peça chamada Rasga Coração, do Oswaldo Viana Filho, e depois uma peça chamada Sonho de Alice, e que foi estrelada pela Miriam Rios, com o Roberto, uma superprodução que o Roberto Carlos fez. Como é que você entrou nisso? E o meu pai é administrador de teatro. Depois se tornou diretor de teatro. Então, meu pai sempre transitou nesse meio da cultura, né? Meu avô também era um homem de cultura, meu avô escrevia novela de rádio, meu avô tinha uma produtora de jingle, enfim, sempre foi um dos pioneiros da televisão brasileira, Paulo de Oliveira. E ele passou para o meu pai esse gosto pela cultura, que passou para mim. É engraçado que o que meu pai faz não é a mesma coisa que meu avô fez, o que eu faço não é a mesma coisa que meu pai faz. Mas acho que esse vírus da cultura está no gene. Tem um DNA. Exatamente. E o teu pai escolheu você para ser ator com 9 anos? Ele perguntou, ele precisava de um substituto, uma criança de 9 anos, no Rasga Coração, e ele disse, precisa de um substituto, você quer fazer? Quer tentar o teste? Eu disse, eu quero, por que não? E adorou? Adorei, foi muito bom. 4 anos de teatro. Como ator, exatamente. E depois? E aí depois eu comecei a estudar música. E aí a minha paixão passou a ser a música, e não cabia as duas no coração, justamente porque eu percebi que eu tinha que me dedicar bastante, que a música é uma amante ciumenta, né? E o teu mundo agora adulto, com a música? Tem filho, mulher? Eu tenho uma filha, então eu estou separado,
e tem uma namorada, claro, porque a gente é impossível ser feliz sozinho. E tem uma filha que me enche de orgulho, a Laura, tem 19 anos, dança, é dançarina do ventre, estuda, faz faculdade de dança, faculdade de História da Arte, realmente fala 3 idiomas, quer dizer, além do português, só me enche de orgulho. Então, a minha vida adulta, eu tenho um estúdio também, um estúdio de gravação, de ensaio, que é bastante importante para a minha sobrevivência mesmo, e para a minha visão. Eu tenho uma visão um pouco diferente de alguns dos meus colegas, que muitas vezes são mais acadêmicos, têm uma produção mais voltada para a universidade. Eu tenho o maior respeito pela universidade, eu estudei na universidade, mas o fato de eu ter uma empresa, de eu ter um estúdio, faz com que eu queira me comunicar com o público de uma outra forma, que eu queira realmente conquistar o público, seduzir o público. Uma espécie de pulão na cerca. Uma espécie de pulão da cerca coletivíssima. Isso. Né? Qual é o nome do estúdio? É a Casa Estúdio. A casa. A casa. A casa que pula a cerca. É legal. É porque quando eu comprei a casa que se transformou em estúdio, não tive dinheiro imediatamente para fazer o estúdio, né? Sempre tinha que ir na casa para limpar a casa. Vou na casa limpar a casa, vou na casa abrir a casa, tem que ver como é que está a casa. Na hora de fazer o estúdio, qual é o nome? É a casa, né? Casa. Né? Enfim. Mas, então, voltando à sua pergunta, o estúdio é uma coisa que é muito importante na minha vida. Me proporcionou uma atividade que eu também desenvolvo de forma bastante importante, que é de produtor. Eu produzo CDs e já fui indicado a um Grammy Latino por conta disso. E só de música clássica. De música clássica, principalmente música clássica contemporânea. São raras as exceções. E o estúdio me proporciona isso tudo. Então, para mim, hoje, eu tenho esse tripé, cujo centro é a composição de música clássica, mas que está apoiado no empresário e no produtor. Eu acho que essas duas visões interferem muito na minha música. Embora eu nunca faça uma música exatamente para agradar, eu não quero mudar nada na minha música é minha. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre estou pensando em recursos que possam fazer o músico gostar de tocar música e o público gostar de ouvir a música. Né? Eu acho que essas 3 coisas são muito importantes. O César é um compositor verdadeiramente sinfônico. O Sérgio Oliveira, eu conheci no concerto da Orquestra Sinfônica Nacional da UF, conheci assim, vem ao programa. Achei legal, não conheci. E o dia 2 de outubro vai ter um novo concerto da Orquestra Sinfônica Nacional da UF, e cujo programa tem uma estreia mundial numa obra sinfônica do Sérgio de Oliveira. Sérgio olha só, a televisão nunca mostra um compositor sinfônico. É uma coisa rara. É verdade. Pulando a cerca, se especializou em coisa rara. Tudo que a gente fala aqui, a mídia convencional não quer falar. O Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Então, o compositor sinfônico, ele falou, compositor sinfônico, pensa em Bach, Villa-Lobos, mas qual é o problema? O Sérgio de Oliveira também é uma linha de Bach, Beethoven, Mozart, Villa-Lobos. Então, ele vai estrear uma peça sinfônica, dia 2 de outubro, do Teatro Municipal de Niterói. Niterói é Rio de Janeiro do Brasil, hein? Pela internet o pessoal tem que saber. Cara, e o Sérgio, fala um pouco dessa composição que você vai estrear mundialmente aqui, exatamente em Niterói. Pois é, esse convite eu recebi com muita felicidade,
porque justamente por conta dessa minha visão de estar sempre procurando uma coisa mais mundo real, mais público, eu não componho para a gaveta nunca. Todas as obras que eu componho têm uma estreia marcada. Por conta disso, um compositor brasileiro de 42 anos, rarissimamente, tem uma obra tocada para uma orquestra. Por isso que você está aqui. E aí eu não tinha nenhuma obra sinfônica, portanto, porque eu me recusava a compor uma obra que não fosse ser tocada. Tem tanta gente esperando música minha, eu vou compor uma música para ficar na gaveta? E depois, quando o tempo passa, você nem acha que aquela música te representa mais. Então, esse momento foi um momento muito especial. Eu achei que era quase que a gênese de um outro compositor dentro de uma carreira que já tem 16 anos. E por conta disso, eu quis fazer uma obra que tratasse dos mitos da criação segundo os mitos das três raças. Ou seja, a criação segundo os índios, a criação segundo os brancos, a criação segundo os negros que vieram para o Brasil. Os índios localizados aqui no nosso estado, os portugueses e os negros que vieram para cá. Dei o nome da música de Creó. Creó, que significa em esperanto criação. Então eu estou chamando a obra ou de criação ou de Creó. Às vezes eu chamo de uma coisa, às vezes eu chamo de outra, carinhosamente, mas justamente porque eu acho que é um momento de uma recriação na minha carreira, né, na minha vida. Então é uma poesia sinfônica. Sim. E a poesia é um grande momento mágico. Verdade. E como é que foi o convite? Quem convidou? Pois é, a Orquestra Sinfônica Nacional ela tem uma comissão artística e essa comissão artística decide qual vai ser a programação e convida os regentes, né, os maestros que vão trabalhar com a orquestra. Eu recebi através da Andréa Ernest Dias, em nome da comissão artística, um convite pelo Facebook. Olha como são importantes as novas mídias, né? E fiquei realmente surpreso, porque eu não esperava isso antes de 50 anos, 50 anos de idade, uma orquestra me convidar para ter uma obra executada. Mas e com muita felicidade. Sabe por que isso? Eu modestamente tenho uma parte nessa história. Todo o programa da Orquestra Sinfônica, vocês já viram, começa escrito grande em cima. A orquestra é nossa. Uhum. A Orquestra Sinfônica, pela primeira vez no Brasil, a Orquestra Sinfônica Nacional, pela primeira vez no Brasil, um conselho gestor é formado pelos músicos. Quando a orquestra funcionava ainda na reitoria, que está em obra, eu sempre tinha minha cadeira cativa na primeira-feira. Não entendo nada de música, mas eu gosto, vou assistir. Eu subi no palco, pedi licença, olha só, a orquestra sinfônica é nossa. Por quê? O maestro são os músicos e o público. E daí surgiu esse movimento de conselho gestor pela própria orquestra. Começa a recolher ter uma certa dificuldade de entender isso, porque tinha o maestro titular, era o rei da cocada preta. Agora, o maestro são os convidados pela orquestra. O repertório não é somente do maestro que dirigia, é dos músicos. Então, aí eu acho que a orquestra cresceu muito e colocou o caminho para outras orquestras. Que acho que deixou aquele ranço de um maestro que é o pai, a mãe, o Deus que reza tudo. Por isso,
você foi conjugado antes dos 50 É anos. verdade. Eu simpatizo muito com esse formato. Eu acho que... Eu sou daqueles que acreditam na força do coletivo. Né? Eu tenho um coletivo de compositores chamado Prelúdio 21, que está aí há 15 anos com uma série de concertos, a única série de concertos permanente da música contemporânea brasileira. Eu acho que a força está na gente. Então, quando eu soube dessa mudança na Sinfônica Nacional, eu fiquei muito feliz. E justamente nesse momento do convite, quando eu disse, nossa, não poderia ter sido mais perfeito, porque esse convite partindo da Sinfônica Nacional me dá muito mais orgulho ainda. Ô Zé, ô César, e quando a gente tomou o palco falando para o público, e sem pedir, olha, isso tem que acontecer, eu vou propor um abaixo-assinado para transformar a orquestra num um coletivo. Uhum. E aconteceu. Olha só. Eu não conheço nada de música, eu aprecio, mas aprecio o movimento humano da orquestra. Uhum. Eu consigo mais ou menos entender quando a orquestra está indo bem ou mal, pelo rosto dos músicos. Você percebe, às vezes tem um lado que é a favor, outro lado que é contra. Aí fica um pouco... E a orquestra teve um grande momento de coragem e encorajou a reitoria a fazer o conselho gestor e, por isso, começou a convidar músicos que não teriam a menor chance. O maestro, em geral, que é o rei e senhor, quer tocar Mozart, Mozart é genial, Beethoven é genial, Bach, mas e aqui? E a música que se faz aqui? E agora, né? Exatamente. Aqui, hoje, quem são os compositores de hoje? Eu acho que isso que a gente tem que pensar sempre, né? Se não tivesse se incentivado esses compositores, Beethoven, Mozart, Brahms, quando eles estavam vivos, hoje a gente não teria a música deles. Exatamente. Né? Então, a Orquestra Sinfônica Nacional da UF, que é a única orquestra pública federal, agora está dando o seu exemplo e o seu papel de divulgar a música. A música não tem prata, todos. Mas divulgar a música feita no Brasil, que é tão importante para o crescimento da cultura como qualquer outra coisa. Então, convidar você foi um caminho legal. E você vai esterar e vai puxar uma série de outros compositores que não tem a mínima chance de aparecer. Exatamente, exatamente. Eu já estou, assim que a Andréa falou comigo, eu já respondi aceitando e já propondo outras ideias para a gente continuar essa parceria, não só comigo, mas com outros compositores de hoje, acho que brasileiros de hoje. Acho que é importante a gente estar, como você falou, a gente está incentivando e divulgando essa música, principalmente divulgando, porque a música que se faz hoje no Brasil é muito boa. Eu viajo muito para fora do Brasil, estou sempre no exterior, ouço sempre música. A nossa música não fica atrás da música de nenhum povo. Claro que não. Quem falou que fica atrás? Pois é, mas às vezes parece, porque as pessoas não conhecem, não sabem que existe e acham que ninguém está fazendo. As pessoas estão fazendo, só que não está tendo a divulgação devida. Eu acho que essa é parte do nosso trabalho. A gente está trabalhando para divulgar, para difundir essa música, enfim, pelo mundo todo. Ô César, não tem diferença entre música clássica ou popular. É tudo igual. Aliás, no Brasil tem a música popular e a música popular, que é diferente. Mas Niterói tem uma coisa especial. Quando voltar a Orquestra de Sinfônica ao Teatro da UF, na Praia de Carari, da reitoria, Niterói sempre teve um concerto domingo de manhã, um dia legal.
Começa às 10 horas e termina 1, meio-dia e pouco. Em Niterói, eu posso assistir a Sinfônica de chinelo de bermuda e camiseta. Olha que quando o preço é praticamente zero. E um concerto sinfônico, uma grande orquestra. Então, não tem paletó, gravata, se à noite, nada disso. É exatamente um concerto popular. E no começo, eu ia lá, às vezes tinha que chamar. Eu chamava pessoa na rua, vai, entra aqui, legal. Com o tempo, foi enchendo, ficou, o auditório da reitoria é grande. Mesmo do teatro municipal, que é pequeno, enche. Quando voltar ao teatro da UF, a orquestra tem um papel cultural muito importante. E a orquestra sinfônica toca não só clássico, popular, música de cinema, tem tudo. E você é muito bem-vindo a essa estreia. Muito obrigado. Olha, mas fala mais dessa estreia. Então, o Creó começa com o caos, como era de se esperar, né? Antes da criação existe o caos, antes da música existe o papel em branco, né? E eu coloquei a orquestra fazendo realmente... É caótico, é um caos bonito, é um caos pensado, é um caos calculado. O primeiro momento da música é o que eu chamei de tupinambás. E no momento dos tupinambás, a gente tem um tema indígena que começa a tomar conta da orquestra e fala um pouco do mito tupinambá da criação, que quando os homens se rebelaram contra Deus, matando o seu filho enviado, e ele mandou um dilúvio de fogo, e em seguida um dilúvio de água. Eu tentei retratar isso nessa primeira parte da minha obra. Na segunda parte da obra, que são os portugueses, eu me inspirei nos 6 dias da criação e fiz toda a música em 6 sessões, cada uma com 6 compassos. E esses 6 dias, os 6 dias bíblicos eu retrato ali. Então, no primeiro dia, a criação da luz e das trevas, e assim por diante, cada um dos dias da criação, até que a música vai tomando a orquestra inteira, e no final eu coloquei especialmente um solo de viola para o Fernando Tebaldi, que é o violista da orquestra, com quem eu já trabalhei outras vezes, porque ele é membro do quarteto Radamés em Ateli. Eu pensei, nossa, o som do Tebaldi é tão lindo que eu espero que ele faça esse solo, tenho certeza que ele vai fazer esse solo expressivo como eu imaginei. E para fechar, os africanos, os negros, que eu botei nessa parte da música bastante ritmo de origem africana e também contando um pouco do mito africano, que é aquele que Olodumaré manda Oxalá criar o mundo, criar a terra, e dá para ele 4 elementos. Dá para ele, porque segundo a tradição era só água, dá para ele um punhado de terra, uma galinha para ciscar e expandir essa terra, uma pomba para poder criar o ar e um camaleão para tomar conta dele, para depois contar o que aconteceu. Só que o Oxalá esqueceu de pedir licença a Exu, tem que começar pedindo licença a Exu. E aí acabou tomando um vinho lá e acabou adormecendo. E aí o irmão dele disse aqui, ele dormiu, posso eu criar? E aí o irmão de Oxalá que cria a terra, Oxalá quando acorda fica apavorado. E aquilo ali, nossa, mas era eu que tinha que ter criado. Aí vai para o Olodumaré, que é o Deus Supremo, né? E diz, poxa, me desculpa, mas agora eu fiquei muito humilhado. Ele disse, não, tudo bem, eu deixo você criar o homem.
Então eu tento retratar esse pequeno mito também africano. Os 3 mitos, né, que a gente chama de mito, mas que as 3 versões segundo as culturas diferentes, né? Olha só, a Andrea Ernest, da Orquestra Sinfônica da UFSC, que é coordenadora do Conselho de Gestor, está assistindo o programa e manda um abraço a todos. Tá certo. Viu? Um abraço. Que é na internet. Um abraço grande, André. Obrigado por tudo, obrigado por esse momento inteiro, porque essas últimas semanas da minha vida foram muito intensas compondo essa obra, mergulhado na obra, né? Imaginando a sonoridade da orquestra que eu pude assistir. Então, certamente, a orquestra esteve comigo esse tempo inteiro, todos os dias, o dia inteiro, né? Até eu acabei de compor a peça semana passada. E então, André, eu tenho pensado muito em vocês e mando um outro beijo, um abraço carinhoso para vocês. Olha só, o Pulando na Cerca desmitifica, né? A gente pensa que o compositor clássico é um cara cheio de pompom, barba comprida, né? Cabeleira. Não, eu tomo chopp, torço pelo Flamengo. Flamengo? Claro. Tá Jogo bom. bola, não tem nada disso não. Exatamente, isso olha só que coisa legal. Sérgio de Oliveira, o que é a música? É uma expressão artística cujo objeto é o som e o silêncio. A partir daí tudo decorre. Então né? fala mais. A música... Eu acho que isso fala tudo, se a gente for pensar ponto por ponto, né? É uma expressão artística, é uma expressão. Para mim, a música é minha voz. É nela que eu consigo passar não só o que eu penso, mas o que eu sinto. É através dela que eu consigo modificar o mundo. É claro que a gente modifica o mundo a cada momento, com cada bom dia que a gente dá, com cada sorriso e gentileza. Por isso que eu procuro fazer a minha música com muita gentileza também. Mesmo quando eu estou desafiando o músico com uma passagem difícil, ou a plateia com um material novo que ela não está acostumada a ouvir, eu procuro fazer isso com gentileza, como um pai, como um amigo mais velho, que diz, olha, eu tenho uma ideia que você não conhece ainda. O porteiro. O porteiro seria muita responsabilidade para mim. O porteiro antigo que era o pai. Pois é. Enfim, a música para mim, eu acho que é a chance de eu modificar o mundo, de eu interferir no mundo, em todas as atividades, seja como produtor, seja como dono de estúdio mesmo, que não deixa de ser uma casa de música, mas principalmente como compositor. Criar a nova paisagem sonora, né? A paisagem sonora de hoje. E por isso é tão importante essa parceria com a orquestra, a parceria com todos os intérpretes que tocam a minha música, porque eles são a minha voz. Tudo isso que eu pretendo fazer, que é a minha intenção de mostrar com a música, se eu não tiver esses porta-vozes, a minha música não resulta. Se eles não tocarem com a mesma emoção com que eu compus, com a mesma paixão com que eu compus, a minha música não resulta, não chega a lugar nenhum. Por isso que eu acho que tem muita gente que acha que o intérprete é mais importante, tem gente que acha que o compositor é mais importante. Muita bobagem isso tudo. Na verdade, são quase que 2 membros do mesmo corpo. Sem um não existe o outro. Um é o arco, o outro é a flecha. Sem os dois não tem música, não tem som. A música é minha vida. O César responde uma pergunta. O que é que tem gosto de Quero Mais? Compor para a Orquestra Sinfônica Nacional, com certeza. Então, o que tem gosto de Quero Mais é a música. Também, exatamente. A música sempre tem gosto de Quero Mais, principalmente se você... A música que a gente gosta, né? É muito difícil o termo boa música, eu tenho muito medo dessas... do que é bom e que não é bom, né? Mas a música que a gente gosta. Mas eu falei compor para a Orquestra Sinfônica justamente porque foi meu penúltimo relacionamento com a música, que eu já estou compondo outra obra,
Porque trabalho incessantemente, né? Já estou Aí eu vou perguntar a você o seguinte: quais são os teus compositores preferidos? Ora, são muitos e na verdade, Mas tem isso um- varia. Isso varia Mas de tem época um- para época. Você hoje fez uma brincadeira comigo e esse é um dos meus compositores favoritos, que é o Villa-Lobos. Acho o Villa-Lobos realmente um compositor que soube, como poucos, traduzir a alma brasileira. É né? verdade. Gosto muito, já que você já falou que a música popular e a música clássica não tem barreiras tão grandes, gosto muito de um que seria um descendente dele, que é o Tom Jobim, né? Que eu acho que é um outro gênio da raça, um homem que definiu também a música brasileira. Como compositor, não tem como não admirar Beethoven, como não admirar Bach, esses arquitetos da música, né? A música deles é realmente uma obra, são catedrais de arquitetura fantástica. Gosto muito de Ligeti, dos compositores do século XX, dos que mais me atrai. O Penderecki é outro que é muito, gosto muito. O Schoenberg é uma influência imensa para mim. A música serial, para mim, enfim, todo o meu pensamento musical passa pelo serialismo e pela minha escuta. O César, você falou de alguns compositores, mas eu me lembrei o seguinte: você tem uma semelhança com Mozart. Olha só. Por quê? O Mozart começou com 8, 9 anos. Você começou 8, 9 anos no teatro. É verdade, é verdade. Mas o Mozart foi para a música o que eu não fui para o teatro. Né? Eu acho que tem essa diferença. Foi uma pequena variação. Tá certo. Ele foi para a música, você começou no teatro, foi uma pequena variação que acabou na música. Mas você sabe que até essa coisa de ter feito teatro e a coisa da poesia também, para mim a música são muito importantes. Claro. Porque muitas das minhas obras eu coloco o elemento cênico. Né? Muitas vezes eu solicito na partitura, não é o caso do Creó, mas eu solicito na partitura que o músico faça alguma coisa cênica, algum gesto, às vezes até ande, enfim, fale. Muitas vezes eu uso isso. Porque eu acho que tudo está a serviço da expressão, né? Pelo menos na minha música. Em última análise, tudo está a serviço da comunicação. E último análise, a serviço do homem. Do homem. É isso que é o mais importante. É isso que é o mais importante. E o homem tem que ser ético, justo, democrático, com saúde, educação, cultura. Exatamente. Eu acho que é isso. E eu acho que a gente tem que ter a consciência do quanto a sociedade nos dá e o quanto que é nosso dever dar em troca. Isso mais uma felicidade de ter minha primeira obra sinfônica estreada pela Sinfônica Nacional, que é uma orquestra pública, porque toda a minha formação foi pública. Eu estudei na Unirio, que é uma universidade pública, eu estudei antes no Colégio de Aplicação, que é um colégio público. Hoje, eu já tive muitos convites para morar fora do país. Eu sempre recusei. Eu disse, eu posso viajar, mas eu tenho que voltar, porque eu tenho que devolver para a minha sociedade aquilo que ela me deu o tempo inteiro. Exatamente. Então, eu também estudei no Colégio Público, Pedro II, na Universidade Fluminense. Eu acho, Sérgio, que a música é uma coisa limpa. Não tem corrupção nem sacanagem. É uma coisa limpa. a música, com certeza. Existem algumas... O meio musical é muito extenso, né? Essa música que a gente faz, com certeza, ela é limpa. Ela tem é limpa. Mas a gente vê no meio musical, em outras áreas, um pouco disso que não deixa de ser um retrato da nossa sociedade, né? Ô Sérgio, vamos terminar o nosso programa, que foi muito legal, com limpeza. Tá certo. Com limpeza é a música.
Vamos terminar o seguinte, 45 minutos, passou rapidinho, Eu né? nem vi o tempo passar. No dentista, 15 minutos, é 5 horas. No motel, 45, não dá nem para... Primeira nota. Vamos terminar o seguinte, cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Tá bom. Vamos ouvir a voz do compositor. Vamos lá. 1, 1, 2, 2, 3, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez. Valeu!